Por que nós decidimos fazer homeschooling com as crianças? Essa é uma pergunta que constantemente a gente recebe, então hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho o porquê que nós decidimos fazer homeschooling com as crianças. Oi pessoal, tudo bem? Mais de um mês sem gravar e eu confesso que não é fácil gravar vídeos, então são várias coisas que acontecem, às vezes no início foi porque eu peguei uma gripe, fiquei 2 semanas muito gripada e não conseguia mesmo ter nem condições nem ânimo para fazer os vídeos, e depois disso uma coisa atrás da outra e realmente não consegui gravar. Mas hoje eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Realmente é uma conversa, eu vou compartilhar com vocês o porquê que nós decidimos fazer homeschooling com as crianças. Na verdade, não foi algo muito consciente, como eu disse no meu primeiro vídeo, eu acho. Não foi algo assim, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Não, foi uma coisa assim que aconteceu devido às circunstâncias que nós estávamos vivendo. E hoje eu tenho buscado saber um pouco mais sobre o homeschooling, mas ainda não consegui encontrar um equilíbrio, algo que seja bem produtivo para o nosso contexto que nós vivemos aqui. Até por esse motivo, eu quis fazer esse vídeo hoje para poder compartilhar com vocês e quem sabe alguém que está fazendo possa trazer alguma novidade para mim, dar alguma dica, algo que está fazendo, que está funcionando, porque o homeschooling ainda, para nós estrangeiros brasileiros, é algo assim muito novo, não é algo tão comum como nos Estados Unidos, por exemplo. O homeschooling nos Estados Unidos hoje é algo muito comum, né? Aqui onde nós vivemos não é tão comum, principalmente para nós da comunidade brasileira. Eu moro no Japão, então se você chegou nesse vídeo e você não me conhece, vou passar rapidamente um contexto. Eu moro no Japão, eu sou brasileira, moro no Japão e os meus filhos, eles falam português, inglês e japonês. Então já começa por aí a dificuldade, né? Eu tenho 4 filhos, mas o meu filho mais velho, ele não fez homeschooling. Então eu tenho uma menina de 11, um menino de 10 e mais uma menina que vai fazer 4 anos agora em julho. Então esses 3, por enquanto, eles estão comigo em casa, que é onde nós fazemos o estudo, né, das crianças. Primeiro de tudo, eu acho que eu preciso assim deixar bem claro que tudo que eu vou dizer aqui a respeito de o porquê que nós decidimos fazer o homeschooling é dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha fé. Então, talvez as coisas que eu vá compartilhar pode ser que não cabe dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Eu não estou aqui para dizer o que é correto, o que não é correto, o que é melhor e o que não é melhor. Na verdade, esse vídeo é um bate-papo, onde eu vou compartilhar o porquê que eu decidi fazer o homeschooling com as crianças e como nós temos feito e quais as dificuldades que nós temos. Porque eu penso que compartilhando, pode ser que alguém possa vir aqui, me dar alguma dica ou alguma coisa que eu fale possa ajudar alguma mãe. Porque nesses últimos meses tem sido muito angustiante para mim algumas coisas. E eu tenho buscado, nesse último mês principalmente, eu tenho buscado muito como fazer para melhorar o estudo das crianças. Primeiro de tudo, por que o meu filho mais velho, o Diego, que hoje tem 19 anos, ele não fez o homeschooling? Quando nós decidimos que nós iríamos morar no Japão, Deus colocou no meu coração que eu deveria colocar o Diego na escola japonesa. E era tudo o que eu menos queria. Era assim o meu último desejo. Era que meu filho estudasse na escola japonesa. O clima na escola japonesa, ele não é um clima muito bom. Claro que existe o lado positivo, mas tem um lado negativo. Nós somos estrangeiros, a discriminação acontece, por mais que você venha pessoas aqui embaixo e fale, ai, nossa, mas meu filho foi tão bem aceito, ai, meu filho não teve problema nenhum, enfim, a maioria tem problema. Tanto é que eu li um artigo esses dias que são mais de 40 mil alunos brasileiros com problemas na escola japonesa. A maioria recebe um diagnóstico de autismo,
devido a tantas dificuldades. Crianças que não têm contato nenhum com os japoneses, nem em escola, ficam apenas em creches, porque os pais trabalham muito. E depois a criança entra na escola, não teve nenhum contato com o idioma, então as crianças sofrem muitas dificuldades. Enfim, eu tinha em mente que eu voltaria para o Brasil. Então, o meu filho Diego, mais velho, ele estudava na escola brasileira. Ele fez o primeiro ano na escola brasileira, então ele foi alfabetizado em português. Mas, quando nós decidimos morar aqui, que eu digo, nós não temos nenhum plano de voltar ao Brasil, eu fui orar a Deus e buscar uma direção do que fazer, porque afinal de contas nós tínhamos recebido a direção do Senhor que nós iríamos ficar aqui. E aquilo não era o desejo do meu coração. Então, o que mais me angustiava era isso, era o estudo do Diego. E eu fui buscar uma direção do Senhor e ele falou para mim, coloca ele na escola japonesa, que eu vou guardar ele. E com lágrimas, chorando, eu coloquei ele. E foi bem difícil para ele no início, a adaptação, porque ele não sabia nada. Morava aqui desde que nasceu, mas nós não tínhamos contato com os japoneses. Então o Diego, ele só falava português. Mas de repente eu vi uma evolução muito positiva na vida dele. Ele, assim, tinha muitas atividades físicas na escola, ele estava muito bem nas atividades físicas, muitos amiguinhos, e rapidamente ele se adaptou. Claro que sempre existia algumas deficiências e dificuldades devido ao fato dele ter entrado. Ele saiu da primeira série da escola japonesa e por causa do mês que ele nasceu, ele teve que entrar no terceiro ano na escola japonesa. Então o conteúdo já era um conteúdo avançado. Ele teve bastante dificuldade, mas ele se esforçou bastante e conseguiu acompanhar as letras japonesas, os kanjis, enfim. E Deus foi guardando ele, mantendo aquela promessa até ele completar o colegial. Ele se formou no ano passado. Então, o caso do Diego foi algo assim, Deus falou para mim, coloca, porque eu vou guardá-lo. Eu recebi essa direção do Senhor, coloquei e foi uma bênção a escola para o meu filho. Claro que teve momentos difíceis, teve momentos que nós tivemos que ser firmes para que ele não desistisse, porque principalmente no Chugaku e até mesmo no Cocô, o segundo ano, ele não queria mais, ele queria parar. Enfim, dentro da escola, para nós que somos cristãos, nós acreditamos, é um ambiente muito pesado, há muita opressão e por isso há muito suicídio entre os estudantes. Então, constantemente nós oramos, né, abençoando ele e pedindo a Deus que realmente guardasse a vida dele dentro da escola e graças a Deus, o ano passado ele se formou e concluiu os estudos. Agora, já o caso da Isabela e do Davi, que são os dois do meio, quando deu a idade escolar, eu falei, não, vou pôr na escola. Mas aqui, aonde nós estamos, na escola, eles faziam um estudo em inglês. Tinha um professor americano que dava aula na escola, 2 vezes por semana, aula na igreja, 2 vezes por semana, para as crianças em inglês. E a minha pastora, ela fazia já o homeschooling com as crianças dela. E ela não era a favor de se colocar as crianças na escola, devido à questão cultural, devido a muitas coisas que é ensinado nas escolas, que vai contra aos ensinamentos cristãos. Então, a minha pastora, ela não é a favor da gente colocar as crianças na escola, e sim fazer o homeschooling, ensinar em casa. Mas eram tantas dificuldades que eu falei, eu não consigo fazer isso, eu não tenho condições alguma de fazer homeschooling com os meus filhos, porque eu não tenho como ensinar japonês para os meus filhos, uma vez que eu não sou japonesa e não domino a língua. Mas eles insistiram e tudo mais, eu falei, bom, então eu vou orar. Mas eu já estava decidida que eu colocaria os meus filhos na escola. Mas eu falei, não, eu vou orar. E quando eu fui buscar o Senhor para receber, falei, Deus, fala comigo, eu preciso de uma direção. A direção que eu recebi foi, não coloca, mantém eles como estão. E aquilo foi muito chocante para mim, porque eu não tinha conhecimento nenhum de homeschooling, não fazia ideia de como seria fazer isso. E eu recebi essa direção de colocar as crianças
fazer o homeschooling com as crianças. Então, assim, no início foi muito difícil, porque as crianças estudavam apenas na igreja, que era 2 vezes por semana, eles faziam o inglês e 1 vez por semana eles faziam o japonês, e o português eu fui ensinando em casa. Agora, depois de muito tempo, porque são 6 anos que eu tô aqui, então vamos dizer aí, depois de 5 anos que nós estamos nessa rotina de que as crianças não estão na escola, né? Hoje eu me dedico muito mais ao ensino, porque o homeschooling, na verdade, quem vai dar aula para as crianças são os pais. Mas como eu moro no Japão, eu não tenho como dar aula em japonês para os meus filhos. Então, o que eu posso, eu ensino em português. Mas as crianças mantiveram o ensinamento com o material americano. Então, eles estudam com o material americano que tem ciências, matemática, estudos sociais, literatura e o inglês, no caso. Esse material é um material próprio para as famílias dos Estados Unidos que querem fazer o homeschooling. Como eu também sou americana, então tem um professor americano que nos auxilia. Recentemente, o professor que estava aqui na igreja, que nos ajudava, ele voltou para os Estados Unidos e com isso as crianças ficaram sem um professor aqui presente. Então, hoje, todo o auxílio é feito via internet. As crianças estudam de 2 a 3 vezes por semana, né, com esse professor, aonde ali nós mantemos um currículo, um histórico escolar, desde que eles começaram a fazer essas aulas, porque tem as provas, tem os testes, tem todo o material que as crianças preencheram, e fora isso nós fazemos o japonês na igreja. Algumas pessoas da igreja são voluntárias e ensinam o japonês para as crianças. Enfim, hoje nós temos essa dificuldade de aonde focar mais, uma vez que o japonês fica cada vez mais distante e difícil para nós, porque o japonês realmente é muito difícil. No caso do contexto que eu estou inserida, a minha pastora ela é japonesa e os filhos dela fazem o homeschooling. Então, ela é quem ensina. Geralmente, no homeschooling é a mãe que é a peça principal no ensino. E o pai também ajuda no que é possível dentro daquilo que ele pode. No meu caso, hoje eu sou mãe tempo integral, onde eu me dedico a cuidar da casa e das crianças. Para quem pensa que a rotina de quem faz o homeschooling é assim, a gente pode fazer tudo a hora que a gente quer, não, é bem cansativo. Bem cansativo, e como as crianças fazem em 3 idiomas, eu tenho me visto assim, sem saber o que fazer direito, realmente. Cada vez mais a gente enxuga a nossa agenda para que as crianças consigam estudar mais. Porque dentro do homeschooling, as crianças, elas vão ter o tempo que elas precisam estudar realmente, pegar nos livros, mas, por exemplo, não existe a matéria artes. Então, o que a gente faz? Sempre que eu vou fazer um aniversário, por exemplo, agora, daqui 2 semanas eu vou fazer aniversário da Manuela, de 4 anos. Nesses eventos, assim, que as crianças sempre fazem artes comigo, porque daí a gente vai fazer coisas juntos. Ou a Isabela tá querendo fazer uma capa para um livro, a gente vai e faz junto. Então, eles aprendem no dia a dia. Não tem uma aula de artes para isso. Por exemplo, o meu filho Davi, ele gosta muito de plantas. Então, quando o meu marido pode, ele sempre está cuidando das plantas com ele lá fora. E esse ano eles plantaram pepino, plantaram pimentinha, enfim, é uma coisa que ele gosta. Então, o homeschooling, ele geralmente vai focar naquilo que a criança tem mais interesse. Não que, então o que ela não tem interesse, ela não vai estudar, não é isso. Mas no caso, a gente procura focar mais naquilo que ela tem interesse, tem habilidade, para que ela possa desenvolver aquele dom de forma mais satisfatória. Em relação à rotina, hoje, nós temos feito assim, as crianças estudam de 2 a 3 vezes por semana o inglês de manhã, 3 horas, de 3 a 3 horas e meia. Depois, à tarde, eu estabeleci que eles vão estudar 2 horas de japonês.
E o português é constantemente, todo o tempo, porque aqui em casa nós só falamos português. E fora isso, 3 vezes por semana, são 3 horas que eu faço com eles de estudo da Bíblia, somente no português. Então, as crianças têm estudado a língua portuguesa dentro da Bíblia, que não é um livro fácil, nem mesmo para nós adultos. Então, por isso que eu penso, isso é dentro do que eu acredito, as crianças têm desenvolvido muito o idioma português, porque nós estudamos dentro da Bíblia. Fora isso, nós procuramos também o auxílio de materiais extras, então DVDs em japonês, DVDs em português, DVDs em inglês. A Manuela, por exemplo, ela está recebendo um material da Benesse, que é do Shimajiro. Se você mora no Japão, talvez você conheça, né? Tem um material da Benesse, do Shimajiro, que ele é um material extracurricular. Então, quem faz a escola japonesa assina também esse material para ter uma atividade extra a mais. No caso, ela recebe esse material para a idade dela, de 3 a 4 anos. Ela tá fazendo esse material que nós recebemos de presente de uns irmãos. Fomos abençoados com esse material. Ela, diferente das crianças, eu percebo um interesse muito grande pelo japonês. Eu acredito que ela vai falar japonês muito rápido, porque ela tem muita vontade. Inclusive, ela já está falando. Ela conversa com as crianças quando ela quer brincar. Ainda não é fluente, mas como ela tem bastante interesse e tem feito esse material também do Shimajiro, que ajuda bastante, inclusive é um material de 3 a 4 anos, eles já entraram agora com hiragana. As crianças, elas fazem homeschooling, mas elas não ficam sem fazer nada. Por exemplo, os serviços domésticos, as crianças aqui em casa me ajudam, todos me ajudam, inclusive a Manuela, que tem 3 aninhos. Depois que ela completou 3 anos, eu coloquei ela com algumas atividades para ela fazer. Tem que levar isso, tem que buscar aquilo, tem que ajudar, dou aspirador para ela, que ela quer brincar de passar aspirador, então brincando, ela ajuda. E isso vai também ensinando as crianças a cuidar da casa, seja menino, seja menina, o cuidado com as coisas que nós recebemos do Senhor. E também a questão de, nós somos um time, nós estamos aqui num conjunto, uma família, então todo mundo tem que colaborar, né? Então os meus filhos sempre me ajudam. Culinária é muito forte dentro da minha casa, do nosso homeschooling, porque meu marido também gosta de cozinhar, de fazer carne assada, não sei o que. Então, quando ele vai fazer, as crianças já estão em cima, querem aprender, querem saber. Então, é nesses momentos que a gente tem a oportunidade de ensiná-los. Então, no homeschooling, a gente ensina muito na prática, muito no dia a dia. Esse é o estilo de homeschooling que nós temos feito. Agora, vamos falar de histórico escolar, vamos falar de notas, vamos falar de resultados. Nós, no momento, não temos nada assim que eu possa dizer, os meus filhos estão nesse nível, os meus filhos estão naquele nível. Eu estou justamente no momento onde eu estou buscando isso. Então, se você que está assistindo esse vídeo tem algo para dizer que vai me ajudar, por favor, não deixe de deixar nos comentários, porque isso vai me ajudar muito. Eu tenho buscado informações, inclusive eu vi essa semana num site do Brasil que há como fazer testes, com as crianças para completar o ensino fundamental, para completar o ensino médio. Então, tudo isso eu tenho ido atrás, porque as crianças estão fazendo todo o estudo em inglês, mas eu creio que elas conseguiriam completar esses testes em português. Já no japonês, não. Então, o japonês tem sido a nossa maior barreira. E nesse momento, eu estou em busca de algo que possa dar um up no estudo do japonês das crianças. Então, se você tiver alguma dica, eu agradeço. Enfim, a direção que eu recebi de Deus para os meus filhos menores, no caso do Davi e da Isabela, foi essa, de deixá-los fazendo homeschooling. A Manuela, ela ainda não tem idade escolar, mas quando ela completar 6 anos, que ela entrar na idade escolar,
com certeza nós vamos receber uma direção de Deus. E eu não posso dizer para você que eu defendo a bandeira do homeschooling e eu vou até o fim com o homeschooling, porque não é isso, sabe? Eu decidi fazer o homeschooling porque foi uma direção que eu recebi de Deus em relação a Isabela e o Davi. Então, o que eu tenho para compartilhar da minha experiência, que eu acredito que isso é o mais importante de tudo que eu tenho para compartilhar, sempre ore antes de buscar a direção do estudo das crianças. Porque, por exemplo, o Diego, Deus falou para mim que era para eu colocar. E eu já estava, assim, convicta que eu colocaria Isabela e o Davi também. E Deus falou não. Deus tem senso de humor, né? Porque quando eu não queria pôr, ele falou põe. Aí quando eu queria pôr, ele disse não. Mas enfim, eu acredito que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é fácil fazer homeschooling, não é fácil. Eu penso que nós temos que ser muito mais disciplinado e dar muito mais trabalho para a mãe. Então, uma mãe que trabalha fora, uma mãe que tem uma rotina muito intensa de trabalho, olha, eu não sei se tem alguma mãe aí que faz homeschooling e que trabalha intensamente. Se você faz e consegue, por favor, comente, compartilha com a gente sua história ou faça até um vídeo resposta, né? Porque em português não tem muitas mães que falam a respeito do homeschooling. E eu acredito que é impossível uma mãe que trabalha fora e tem uma rotina intensa de trabalho conseguir fazer homeschooling. Gente, olha, eu tô aqui período integral e fico exausta. É super cansativo. Então, assim, tanto eu como as crianças, o nosso dia é intenso. Então, se você tem alguma dica para dar, por favor, comente, que vai acrescentar muito para nós. Mas, enfim, eu acho que, resumindo, é isso. E daqui para frente, quando eu for fazer mais algum tipo de vídeo relacionado ao homeschooling, eu quero fazer vídeos de coisas que a gente está aplicando e que está dando certo, para ajudar outras pessoas que estão fazendo, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha acrescentado alguma coisa para você. Se você faz homeschooling, por favor, comenta aqui embaixo. Se você tem vídeos a respeito desse assunto, deixa aí o link, porque realmente ainda o material que a gente tem em português sobre homeschooling é muito pouco na internet. E eu acho que a gente poderia estar compartilhando muito mais, acrescentando muito mais na vida do outro, tá bom? Então é isso, pessoal. E eu espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.